Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos então iniciar aquela que será a última reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos. Concluída que está a maratona de votações parcelares do relatório. Quero, obviamente, antes de dar a palavra aos senhores deputados e proceder à votação do relatório final, agradecer a todas e a todos o contributo que prestaram a esta Comissão. Estou certo que o Parlamento sai dignificado da vossa prestação e uma palavra que se impõe, penso que todos se me associarão nessa palavra de reconhecimento aos serviços de apoio a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, aos serviços de apoio jurídico, aos serviços de apoio às transcrições e aos serviços administrativos. A disponibilidade foi inexcedível e é de inteira justiça fazer esta menção. Posta esta palavra, eu iria propor, os senhores deputados, já foi entretanto distribuído aliás, mais uma razão de louvor aos serviços de apoio na sequência dos trabalhos de ontem. Já foi distribuída a primeira versão do relatório final, já com o tratamento dado às votações finais, que obviamente carecerão da apreciação de todas as senhoras e senhores deputados, mas estamos em condições de, com base nesse trabalho, proceder à votação e, portanto, senhoras e senhores deputados, sem mais delongas, eu vou colocar à votação o relatório final de Tancos. Não vou colocar à votação de imediato, porque o senhor deputado Telmo Ferreira faz-me sinal. Se faço você... Vou só estranhar a ausência do relator. O relator não... está aí, peço desculpa. Erro meu, Sr. Presidente. Um erro de percepção do Sr. Deputado certíssimo. Neste caso, rigorosamente. Estamos a votar o relatório final, já não estamos em fase de discussão e votação e, portanto... Mas faria sentido, uma vez que ainda houve alterações ontem, que estivesse presente e, de facto, está. Desculpa, Sr. Deputado. Então, agora sim, vamos proceder à votação do relatório. Quem vota contra a proposta do relatório final votará contra o PSD e o CDS. Os deputados do PSD e o CDS que estão identificados na lista de presenças. Quem se abstém, não há abstenções. Quem vota a favor, todos os demais, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, o relatório está aprovado. Nesta sequência e em conformidade com o que havia sido acordado em reunião de mesa e coordenadores, os grupos parlamentares dispõem agora de um período de até 10 minutos para procederem às suas considerações, que me informam, pelo menos alguns já pretendem que estas declarações sejam feitas anexar ao processo para envio ao plenário a título de declaração de voto. Senhora Deputada Berta Cabral, presumo. Tínhamos combinado que era decrescente. Decrescente é do maior para o menor. Mas querem manter assim? Eu tinha ficado com a ideia. A senhora Deputada Berta Cabral... Pronto. Quero o contrário. Certo. Pronto. Não havendo... Se ninguém objetar, de facto, essa questão foi suscitada no início, como os 10 minutos iniciais, portanto, prévios à votação, foram pela ordem decrescente, faria sentido que nesta declaração final decorresse a sequência inversa. E, portanto, nesse sentido, daria a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, se não objetasse. O meu único protesto é este critério ter sido adotado só na última reunião em que temos e não termos optado por este critério mais cedo. Mas não tenho nada contra isso. Então, faremos esse sentido e, portanto, queria, ao mesmo tempo que cumprimento o Sr. Deputado Jorge Machado e reitero e agradeço pessoalmente na bancada do Partido Comunista Portuguesa todo o contributo para o sucesso destes trabalhos, dava-lhe a palavra, Sr. Deputado, até 10 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Muito bom dia a todos. Eu queria começar, e aqui não é apenas um gesto de cortesia, é de um genuíno reconhecimento aos serviços. É um trabalho muitas vezes invisível, mas tiveram efetivamente um trabalho exemplar
aliás, até de alguma forma admirável na perspectiva de alguma transcrição de atas que ocorreu com uma velocidade muito impressionante e, sinceramente, agradecer os serviços de apoio à Comissão, todos os serviços, porque foram fundamentais para o sucesso desta Comissão Parlamentar de Inquérito, no apoio que prestaram e deixar esta nota que é merecida. Uma segunda palavra de agradecimento, mas essencialmente de reconhecimento ao esforço feito pelo relator. A versão final do relatório não é a versão inicial proposta por relator. O relator não teve uma postura fechada, aceitou grande parte, se não a totalidade das propostas do PCP, mas teve uma postura de abertura relativamente a muitos grupos parlamentares e, portanto, quer do Bloco, quer do PSD, quer do CDS foram incluídas propostas de alteração e a versão final do relatório não é, nem de longe nem de perto, a versão inicial, tem substanciais alterações de conteúdo e forma que queremos aqui sinalizar. A versão do final do relatório, nesta declaração pós-votações, queria deixar claro que, na nossa opinião, ela é baseada efetivamente em factos e o relatório não deixa de ser corajoso na análise, nas conclusões e nas recomendações que faz. Antes do furto, o que correu mal naquilo que é a avaliação de como é que o ramo tratou da informação e o estado de degradação das instalações, a falta de pessoal e os problemas detectados e como a hierarquia tratou do problema da degradação das instalações dos Poios Nacionais de Tancos. E essa análise é feita e retiradas as respectivas conclusões e recomendações. Quanto ao furto propriamente dito, o trabalho da Comissão foi valioso em contributos na análise, na detecção e de recolha de informações e também com a respectiva consideração naquilo que são as conclusões e recomendações, e há um pós-furto em que nos centramos mais e que também teve esse tratamento. A gestão política por parte da hierarquia superior do Exército, os problemas detectados, a forma como ela ocorreu é de uma forma bastante corajosa, descrita e é feita um conjunto de recomendações relativamente a essa mesma matéria. O problema da estrutura de topo da PJM e da investigação paralela ocorrida e os problemas que isto suscita para o Estado de Direito Democrático foram abordados pela Comissão. E foram naturalmente considerados naquilo que são as propostas de recomendações e conclusões. Depois temos todo o capítulo, esse sim mais controverso, na medida que os grupos parlamentares têm perspectivas diferentes e não deixam de estar contaminados, todos nós, de uma leitura inicial dos acontecimentos, e aqui é o capítulo das responsabilidades políticas. E ao contrário do que foi afirmado sucessivamente, mas particularmente nas últimas reuniões que tivemos desta Comissão, o relatório não iliba o Governo de responsabilidades nem dos problemas que ocorreram. Faz sim, é uma análise do que aconteceu, sustentado nos factos, nos depoimentos, e não fomos para além disso. E esse é um aspecto que nós queremos valorizar e salientar, na medida em que é referido um conjunto de problemas da forma como o Governo geriu o processo. O Governo aqui nesta matéria nós podemos colocar três grandes questões sobre o que é que o Governo sabia ou não sabia sobre o problema. Primeiro, foi apurado que sucessivos governos não sabiam dos problemas estruturais que existiam nos Poios Nacionais de Tancos, que houve uma alteração de comportamento pelo chefe de Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, que tomou medidas, e foi depois dessa alteração de postura e já com algumas medidas do ponto de vista político a serem adotadas que ocorre o furto. Este é um facto que não deixa de ser importante sinalizar. O Governo não soube daquilo que foi a operação montada pela PJM de investigação paralela previamente, e isto resulta claramente dos documentos e dos depoimentos que tiveram lugar na Comissão Parlamentar de Inquérito.
o Governo soube sim, e é transmitido pelo via de memorando, um conjunto de informações após a operação de recuperação. E eu queria salientar este aspecto porque este aspecto é determinante, porque teria e seria particularmente grave se algum membro do Governo tivesse dado encobrimento, autorização ou proteção a uma missão ou uma investigação paralela de investigação que estava a ocorrer à margem da lei, à margem da investigação promovida pelo Ministério Público e pela PJ. E isso efetivamente não ocorreu. É transmitido após a recuperação um conjunto de informações em que a PJM, o seu diretor e o Major Vasco Brazão tentam de alguma forma implicar e envolver o Governo, contando aquilo que aconteceu numa perspectiva de valorização da PJM que estava fragilizada e que sentia a necessidade de afirmação neste processo, e essa informação foi efetivamente secundarizada pelo Governo, pelo Ministro da Defesa de então. E podemos dizer é que o contexto que ocorreu esta mesma secundarização torna a secundarização perceptível e compreende-se a razão do facto de ter ocorrido, mas não desvaloriza nem retirou consequências políticas. E, portanto, aliás, a Comissão é também nesse sentido perentória ao afirmar que a informação transmitida é relevante e as consequências políticas ocorreram. Não é por acaso que o Ministro da Defesa de então se demitiu, e isso de alguma forma esvaziou o conteúdo da Comissão Parlamentar de Inquérito. E, portanto, PSD e CDS-PP farão a análise, mas a verdade é que depois da demissão do seu Ministro, há efetivamente um esvaziar da Comissão Parlamentar de Inquérito que fica patente e as consequências políticas foram retiradas. Não há, na nossa opinião, espaço para outras considerações senão esta, e que efetivamente mereceu uma análise e uma ponderação por parte do Governo e a ilação de retirada de consequências dessa mesma desconsideração do documento. E é disto que estamos a tratar. Um documento que foi entregue de forma informal, não timbrado, com uma narração que foi secundarizada, foi desvalorizada, e é nessa desvalorização que efetivamente radica aquilo que depois veio suscitar a demissão do seu Ministro da Defesa e, portanto, esvaziando aquilo que a Comissão Parlamentar de Inquérito tinha para apurar. Ainda assim, nós queríamos valorizar o trabalho da Comissão, dizer que, não obstante alguns episódios de discussão mais ou menos acesa, foi possível à Comissão e aos diferentes grupos parlamentares levarem um trabalho sério, um trabalho rigoroso, que teve na grande maioria das audições um exemplo daquilo que deve ser a Comissão Parlamentar de Inquérito, na medida em que foi possível apurar um conjunto de factos que são importantes para a Assembleia da República e para o país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Agora, igualmente, cumprimentando o Sr. Deputado Telmo Correia, a quem quero também agradecer ao Grupo Parlamentar do CDS-PP todo o contributo para a elevação dos trabalhos produzidos por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Dou a palavra nos mesmos termos. Faça favor, Sr. Deputado Telmo Correia. Muito obrigado, Sr. Presidente, e naturalmente e logicamente, começando pelos aspectos de cortesia, agradecer obviamente aos serviços, é sempre trabalhoso estas comissões de inquérito, muita documentação, muita organização dessa documentação, muita preparação das reuniões e, portanto, agradecer e registar esse facto. Sublinhar, Sr. Presidente, e creio também que eu sei que elogio em boca própria vitupério, mas dizer também que eu acho que nós demos esse contributo, até como partido da oposição, para que o trabalho de Vossa Excelência, enquanto Presidente da Comissão, decorresse com normalidade. Não procurámos nunca que o Presidente fosse, por assim dizer, o alvo
da Comissão ou que o Presidente fosse questionado, e eu devo dizer por experiência própria que isso é bastante relevante, que o Presidente consiga conduzir os trabalhos e que o consiga fazer. Vossa Excelência esteve à altura dessa missão também e, portanto, reconhecer esse facto, não foi pela forma como os trabalhos foram conduzidos, nem pela Presidência, que, seja o que for que ocorresse nesta Comissão, foi impedido, ou foi dificultado, ou foi impossibilitado. E, portanto, faço-lhe essa justiça que acho que é verdadeira. Por outro lado, e por isso perguntava há pouco, olhando ali para a cadeira vazia ao seu lado, onde estava sentado ontem o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, dizer em relação ao relator que eu acho que o relator fez o seu trabalho e fez um esforço de apresentar um relatório que não era fácil. Não é isso que está em causa. O que eu acho é que, de alguma forma, o trabalho do relator estava condicionado, desde o início, por uma percepção política que aqui foi expressa pelo Partido Socialista, que abriu esta comissão dizendo não há responsabilidades políticas e termina a comissão concluindo que não há responsabilidades políticas, apesar do esforço de factualidade, e esse eu estou disposto a reconhecer, que foi feito designadamente nesta fase final dos trabalhos, procurando introduzir e melhorar o relatório em aspectos de estrita factualidade. E, portanto, esta questão é, de facto, uma questão política. E há, inclusivamente, curiosamente, eu vou pegar nesta última intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado, não por ser o Sr. Deputado Jorge Machado, nem por ser o deputado do Partido Comunista Português aqui representante, mas porque há, de facto, uma coisa curiosa, porque aquilo que aqui disse o Sr. Deputado Jorge Machado nesta última intervenção não é o que diz o relatório. Porque se fosse o que diz o relatório, nós estaríamos bastante mais à vontade. Ou seja, se o relatório dissesse houve responsabilidades políticas, a essência das responsabilidades políticas esteve na ação inaceitável, inconsequente, incompreensível politicamente do então Ministro Azeredo Lopes. Por isso ele se demitiu e com essa demissão parte dessas responsabilidades políticas foram apuradas, que de alguma forma vai ao encontro do que aquilo que disse agora o Sr. Deputado Jorge Machado. Se isso fosse o relatório, seria diferente, apesar de tudo. Só que não é isso que diz o relatório. O relatório que diz é que, do ponto de vista político, não se passou nada. E eu não me surpreendo até esta intervenção final, porque esta intervenção final é coerente com aquilo que dizia em setembro de 2017, numa altura em que o CDS pedia a demissão do Ministro Azeredo Lopes, em que dizia o Secretário-Geral do Partido Comunista Português. O Secretário-Geral do Partido Comunista Português, em setembro de 2017, dizia o Ministro da Defesa errou quando não assumiu responsabilidades políticas, indiciando inclusivamente que ele devia ter apresentado a sua demissão. E eu pergunto onde é que isso está no relatório. É que de facto não está. O que está no relatório é que, mesmo no momento-chave, ele não se apercebeu bem, não deu bem por isso, o próprio esteve aqui também já não se lembrava bem, o chefe de gabinete também já não se lembrava bem do que é que lhe transmitiu e a responsabilidade política desapareceu, diluiu-se, foi, de alguma forma, na nossa opinião e no nosso ponto de vista, branqueada nos trabalhos desta mesma Comissão. A Comissão, de resto, tem coisas que são, do meu ponto de vista, muito curiosas. Eu acho que, por exemplo, o Bloco de Esquerda chegou a ensaiar o seu argumentário clássico, que é, no fundo, a culpa era do governo anterior. Quando vai à questão do investimento e mete o 2020 metido à última da hora e tal, quer dizer, o que, obviamente, perante aquilo que nós aqui trabalhámos durante estes meses e aquilo que nós vimos é de um profundo ridículo, quer dizer, porque a única coisa que se apurou aí é que, de facto, não houve o investimento necessário. E esse investimento era, obviamente, mais difícil quando as circunstâncias económicas do país também eram mais difíceis. Foi isso que se apurou e não propriamente outra coisa diferente, e isso até é relativamente consensual, ou foi relativamente consensual nesta Comissão. Como foi consensual a questão do furto, a má articulação entre os serviços de informações e o próprio Exército, as reuniões que não foram conclusivas, a divergência entre se estávamos ou não perante uma hipótese de ameaça terrorista, tudo isso não creio que tenha gerado grande diferença. A questão começa, o busilis está no momento em que, após a encenação, essa encenação é comunicada ao Governo com um documento que é, na nossa opinião, uma das peças, se não a peça-chave de todo o trabalho que nós fizemos aqui e tudo aquilo que foi aqui possível apurar. É evidente que isto está também na investigação criminal, mas isso são outras histórias e outras questões e outra forma de análise, que é o documento quando o diretor da PJM e o Major Vasco Brazão vão ao gabinete do Sr. Ministro e dizem: está aqui o que aconteceu,
processo ilegal, atuação ilegal, acordo com os ladrões das armas, através de um informador, a ação por receio de ameaças à própria família do Major Vasco Brazão, etc, etc, etc. É nesse momento que o Governo toma conhecimento destes factos todos e o Governo não disse aqui que não tinha tomado conhecimento. De resto, eu devo dizer que me parece a mim um bocadinho, enfim, quase que surreal, a expressão que o relatório usa para essa matéria, que é, sim, o Ministro soube, mas secundarizou. Quer dizer, não nos estaremos a tomar todos por tolos, passa a expressão, ou tomar os cidadãos que acompanham esta matéria por tolos. Quer dizer, como é que é possível um chefe de gabinete e um ministro em funções, perante uma denúncia desta gravidade, que não vem de um qualquer organismo de municipal de gestão de eventos, vem de uma polícia de natureza militar, a dizer nós estamos a agir ou agimos à margem da lei, nós fizemos acordo com os traficantes, etc., secundarizou. Não é possível, não é possível, não é possível. Portanto, não secundarizou, escondeu, omitiu, não quis que soube, foi conivente com a instituição que tutelava, que era a PJM. Esse é o ponto. E essa é a primeira e a grande responsabilidade política do então Ministro Azeredo Lopes e do Governo de que ele fazia parte, porque depois não é possível que o Sr. Primeiro-Ministro não tivesse nunca tomado pé nesta situação. Não provámos isso, é evidente. Não provámos nem que o Dr. Azeredo Lopes, o professor Azeredo Lopes, relatou ao Sr. Primeiro-Ministro, nem que o Sr. Primeiro-Ministro perguntou. Isso não foi provado e, portanto, sejamos factuais, não posso dizer o contrário. Mas não deixa de ser surpreendente que, tendo o Governo e tendo o Ministro esta informação, nada tenha feito. Porque a verdade é que nada fez. Dizem assim, está bem, havia um processo de crime. Está bem, mas o processo de crime não era sobre isto. O processo de crime era sobre o furto. E sobre isto nada se foi feito. Nem a participação, nem inquérito disciplinar, nem chamada dos responsáveis, nem exigências de explicações aos responsáveis, nem demissão dos responsáveis. O Governo soube da encenação, é aí o ponto grave, na nossa opinião, das responsabilidades políticas e não agiu em relação a essa encenação. Em relação ao Primeiro-Ministro e às respostas que nos deu o Sr. Primeiro-Ministro, dizer que, obviamente, e repito aqui e procuro ser rigoroso, o grau de responsabilidade não pode ser o mesmo, não pode ser visto como sendo o mesmo, mas o que é certo é que também há omissão. Ou seja, nós sabemos também que o Sr. Primeiro-Ministro, inquestionavelmente, a partir do dia 12, tem toda esta informação, sabemos que ele participa em debates parlamentares onde evitou sempre o assunto, remetendo até para a questão judicial. E sabemos que em declarações à comunicação social, já depois disto, não é o que ele disse, é o que não disse. Ou seja, aquilo que indiscutivelmente já sabia e o não ter feito referência a esse facto, o que do nosso ponto de vista, politicamente, também não é correto nem é aceitável. Enfim, considerando que o tempo chega ao fim, o que é que eu quereria dizer? Quereria dizer que, não obstante tudo isto, eu acho que quem acompanhou, e desse ponto de vista acho que os próprios relatos que nos são feitos pela comunicação social são bastante claros nessa matéria. Quem acompanhou percebeu, do ponto de vista político, o que é que aconteceu, quais foram as falhas e pode fazer uma leitura perfeitamente cristalina desta mesma matéria. Do nosso ponto de vista, quando os senhores dizem e quando o próprio Partido Socialista, com o apoio inequívoco, conveniente, solidário dos partidos que o apoiam naquilo que nós consideramos ser um branqueamento das responsabilidades políticas do Governo, quando aqui diz para que as coisas não se repitam, bem, eu diria que para que as coisas não se repitam era muito importante que se percebesse que este padrão político que foi usado pelo Governo não se deveria repetir. E ele tem-se repetido nesta matéria como se tem repetido noutras matérias. Ou seja, com este Governo nunca se passa nada. O Ministro até pode ser mandado embora, mas não foi mandado embora por isto. Foi mandado embora por causa da Lei de Programação Militar, porque serviu bem o país, tal como o General Revisto Duarte, não é? Foi sempre mandado por outra coisa qualquer. Ou seja, a responsabilidade política e a assunção da responsabilidade política não é clara. É evidente que nesta Comissão nós apresentaremos, fazendo a leitura das propostas que fizemos, daquilo que apresentaremos uma declaração de voto por escrito para que tudo fique registado e para que fique registada as várias opiniões, que só elas permitirão
no nosso voto vencido, estou a terminar mesmo, Sr. Presidente, uma leitura clara. E dizer que, felizmente, ao nível das recomendações, se retiraram algum ridículo, como aquele, por exemplo, da classificação dos documentos, como se não fosse obrigação de qualquer documento deste tipo ser imediatamente registado e arquivado, como se fosse normal que um documento com esta relevância, esta denúncia, tivesse pura e simplesmente desaparecido e ninguém no Ministério soubesse dele. Foi recuperado e foi recuperado jornalisticamente através de quem o tinha e o entregou à comunicação social mais de um ano depois, e que esse ridículo tenha sido retirado ou que não desse imediatamente aso a uma denúncia óbvia que não foi feita, enfim, e que para que isto não se repita é muito importante que a leitura desta Comissão seja global e seja completa. Com isto terminei, fundamentei oralmente o nosso voto contra o relatório, salientando aquilo que foi o trabalho e aquilo que lá está e que é positivo. O principal defeito é aquilo que não está no relatório, ou seja, a ausência das responsabilidades políticas do Governo, não é aquilo que lá está, é aquilo que falta. Esse é que é o ponto que nos leva a votar contra e apresentaremos a declaração de voto por escrito. Peço desculpas, Sr. Presidente, mas relevo nas cumprimentos, designadamente a Vossa Excelência e merecidos, o tempo que cedi da minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Eu descontei esses minutos, que obviamente não contariam jamais para o tempo do parlamentar do CDS-PP. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, a quem igualmente quero agradecer o contributo para o sucesso destes trabalhos, pela elevação da sua prestação e também uma palavra que se impõe de reconhecimento enquanto membro da mesa, enquanto vice-presidente desta bancada, cujo contributo foi também inexcedível para que chegássemos hoje sem incidentes relevantes e que, portanto, nessa parte também merecedor de uma palavra de reconhecimento. Sr. Deputado João Vasconcelos, a palavra é sua nos mesmos termos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Uma nota introdutória, felicitar, portanto, o trabalho e o esforço dos serviços desta Comissão, que foi um trabalho inexcedível, e relevar, de facto, portanto, essa importância que contribuiu para o sucesso e o êxito e todos os trabalhos desta Comissão. E também estender este meu agradecimento e felicitação ao Sr. Presidente da Comissão pela condução dos trabalhos. Da discussão e aprovação deste relatório da Comissão de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto do material militar ocorrido em Tancos, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda retira as seguintes ilações. Primeira, ficou confirmado o que o Bloco de Esquerda disse na altura dos acontecimentos em Tancos. Houve uma falha grave numa das funções centrais do Estado, a defesa. E as consequências podiam ter sido de uma enorme gravidade. Segunda, o Parlamento e o país ficaram a conhecer de forma detalhada o estado em que se encontrava uma das infraestruturas de elevada sensibilidade militar em termos de segurança, uma acentuada degradação ao longo de vários anos dos paióis nacionais de Tancos. Terceira, havia relatórios, normas, reportes, inspeções, onde os problemas foram diagnosticados, mas quem tinha a responsabilidade de decidir e atuar nada fez, não considerando prioritário. Quarta, a nível de algumas FIAs militares superiores, particularmente no seio do Exército e da Polícia Judiciária Militar, não atuaram como lhes competiam, utilizando normas e procedimentos desadequados, falharam na supervisão, rivalizaram entre si e até atuaram violando a própria lei, o caso da PJM. Quinta, esta Comissão atuou e circunscreveu-se ao objeto e ao âmbito para que fora constituída, apurar factos, consequências e responsabilidades políticas sobre o furto de Tancos, não se intrometendo na parte judicial, como não podia deixar de ser. Sexta, pelas audições havidas e documentos consultados, não ficou provado que tenha existido interferências políticas na instituição militar, nomeadamente no Exército e na Polícia Judiciária Militar. Sétima, o relatório, e muito em particular as suas conclusões e recomendações, ficaram notoriamente enriquecidas com os inúmeros contributos de todos os grupos parlamentares, sem exceção, e que o relator fez um esforço de acolher essas propostas, o que é de relevar. Oitava, na parte que diz respeito, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda congratula-se pelo facto da esmagadora maioria das suas propostas terem sido incorporadas no relatório e aprovadas. Nona, algumas dessas propostas acolhidas tinham como finalidade moderar e até eliminar alguns conteúdos menos imparciais e que o relator aceitou, o que é deficitar. Décima, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda releva como bastante significativo o facto de, por proposta sua, esta Comissão
ter apurado que o poder político, particularmente durante a reforma 2020, implementada pelo governo anterior, PSD-CDS, ter colaborado, ou seja, ter sido corresponsável, a par do poder militar, pela situação que se ficou em Tancos, visto que a determinação da tutela política era dar prioridade aos investimentos na componente operacional, com prejuízo da componente fixa, o que se refletiu na degradação dos paióis nacionais de Tancos. Dessa primeira, também é de assinalar uma outra proposta apresentada pelo Bloco e aprovada, e que respeita ao facto do ex-ministro da Defesa nada ter feito para esclarecer toda a situação, como lhe competia, logo que tomou conhecimento de informação transmitida pela Procuradora-Geral da República sobre a ação ilegal desenvolvida pela Polícia Judiciária Militar. 12ª. O Bloco de Esquerda lamenta que tenha sido eliminada uma proposta referente ao caso do Colégio Militar, em que alguns alunos foram discriminados em função da sua orientação sexual e a situação de investigação às mortes dos instrumentos ocorridas em trem de comandos, em que o Ministro da Defesa agiu corretamente, na opinião do Bloco de Esquerda, nestes dois casos, os quais, estes casos, potenciaram a contestação existente na estrutura superior do Exército, ao chefe de Estado-Maior do Exército e até ao próprio Ministro. 13ª. No campo das recomendações, seria desejável que tivesse sido aprovada o reforço da democraticidade interna ao nível das estruturas do Exército e dos outros ramos, incluindo ao nível das FIAs, atualizando e modernizando normas e processos desatualizados e ao arrepio dos princípios da própria Constituição da República. 14ª. Apenas 2 exemplos para ilustrar o ponto anterior. Primeiro exemplo. No regulamento interno, guia do aluno do Colégio Militar, aprovado após a instituição ter passado a acolher raparigas, considerava-se uma infração muito grave, e passo a citar, a manifestação de afetos que possam comprometer os princípios inerentes a um ambiente pedagógico saudável. Fim de citação. E estando na mesma categoria de roubo ou da posse ou consumo de drogas. Esta rigidez do regulamento interno feria a própria Constituição da República, confirmada na altura por diversos especialistas. 15ª. Segundo exemplo. No caso das mortes dos comandos, segundo a inspeção técnica extraordinária ao curso de comandos realizada pela Inspeção Geral do Exército, concluiu que o referencial do curso remontava a 2002 e encontrava-se desadequado. Não estava definido o perfil de competências físicas e foram recomendadas várias medidas. 16ª. Uma outra recomendação do Bloco de Esquerda, não aprovada, era que o Governo ponderasse a extinção da Polícia Judiciária Militar, passando todas as funções e competências para a alçada da Polícia Judiciária. Esta não é uma recomendação nova por parte do Bloco. Não obstante a mesma não ter sido aprovada, o que é verdade é que uma das conclusões aprovadas por esta Comissão é de que à Polícia Judiciária não está vedada a intervenção na investigação de crimes de natureza estritamente militar. Ou seja, a Polícia Judiciária pode assumir as competências da PJM como órgão de polícia criminal. 17ª. Embora esta recomendação tenha sido rejeitada por esta Comissão, há mais entidades que pensam, ou já pensaram, ou indiciaram, da mesma forma, com destaque para a anterior Procuradora-Geral da República. Até o atual Primeiro-Ministro, quando foi Ministro da Justiça, de António Guterres, entre 1999 e 2002, defendeu o fim da Polícia Judiciária Militar através da sua fusão com a Polícia Judiciária. Também o governo de José Sócrates chegou a questionar em 2006 essa fusão, embora sem sucesso, visto ter tido a oposição das FIAs militares. 18ª. O que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda espera é que este relatório, e muito em especial as suas conclusões e recomendações, sirvam para que nunca mais se verifique no país um caso como o que ocorreu em Tancos. 19ª ilação. PSD e CDS certamente criam outro relatório, criam outras conclusões e recomendações que dessem cobertura à sua tese inicial da cabala política, já que o diabo nunca mais chegava. Finalmente, 20ª ilação.
Para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, foi importante a constituição desta Comissão de Inquérito, cujos resultados estão plasmados no seu relatório, conclusões e recomendações que o Bloco votou favoravelmente. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que igualmente saúdo e quero agradecer todo o contributo para a qualidade dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. O Sr. Deputado Coordenador indica-me que o Grupo Parlamentar fará uma intervenção desdobrada e, portanto, o tempo reservado ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista será repartido pelo Sr. Deputado Santinho Pacheco e pelo Sr. Deputado Diogo Leão. E, portanto, Sr. Deputado Santinho Pacheco, a quem pessoalmente muito obrigado, Sr. Presidente. E agradeço a disponibilidade. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero fazer alguns agradecimentos e dizer apenas que, num tempo particularmente mediático, esta Comissão de Inquérito de Tancos decorreu exemplarmente, com tranquilidade e normalidade, o que só prestigia o trabalho político e parlamentar. Muita da dignidade com que esta Comissão funcionou deve-se à maestria do seu Presidente na condução isenta, metódica e, por vezes, até bem-humorada dos trabalhos, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, que desde a primeira hora zelou pelo bom andamento dos trabalhos e pelo escrupuloso cumprimento do regimento desta Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente, e também, Srs. Vice-Presidentes. Uma palavra de reconhecimento também a todos os Srs. Deputados coordenadores e, na sua pessoa, a todos os deputados dos vários grupos parlamentares que participaram nos trabalhos da Comissão. Tudo o que apuramos, tudo o que aprendemos nesta Comissão foi também produto das vossas interrogações e afirmações, umas mais pertinentes que outras, obviamente, mas esse é o espírito democrático que nos senta à volta desta mesa. E uma palavra especial, muito justamente, ao nosso coordenador de bancada, o Sr. Deputado Ascenso Simões, que com a sua experiência política e parlamentar nos liderou ao longo destes mais de 6 meses de trabalho. A nossa justa homenagem ao relator desta Comissão, o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, que desenvolveu um trabalho sério, sólido, independente e rigoroso no apuramento dos factos, das conclusões e recomendações que saem desta Comissão de Inquérito, não o que uma maioria quer, antes o que a verdade justifica. Mas, senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PS também não podia deixar de reconhecer e agradecer a todos os que nesta Comissão de Inquérito prestaram depoimento. Foram eles a base do relatório que esta Comissão produziu e estamos gratos pelas horas que dispensaram da sua vida pessoal e profissional para vir aqui esclarecer o objeto desta Comissão. Como não podíamos deixar de sublinhar igualmente e agradecer o excelente trabalho desenvolvido pelos funcionários da Assembleia da República, que em permanência apoiaram os trabalhos desta Comissão de Inquérito, em especial as que nos acompanharam nestas longas jornadas de audições. Aos senhores jornalistas e comunicação social em geral, pelo seu papel insubstituível junto à opinião pública, o nosso apreço. A todos, sem exceção, os que contribuíram para os trabalhos desta Comissão, o nosso sincero obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado eu, Sr. Deputado Santinho Pacheco, pelas suas palavras e também dava agora a palavra ao Sr. Deputado Diogo Leão, a quem pessoalmente também quero cumprimentar e faço assim. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista já teve a oportunidade de afirmar que esta Comissão de Inquérito desenvolveu um trabalho sólido, independente e rigoroso, no escrutínio que ao longo de mais de 6 meses desenvolveu, analisando as consequências e as responsabilidades, produzindo conclusões e recomendações que resultaram da análise de várias dezenas de documentos e de 46 audições de indivíduos, de dirigentes e de responsáveis máximos ligados ao Exército, às Forças Armadas, aos serviços de informações, às forças de segurança, aos órgãos de investigação criminal, à Justiça e ao poder político. Esta Comissão de Inquérito elaborou um relatório respeitando e tendo em conta as sugestões de alteração dos vários grupos parlamentares, que ao longo destes mais de 6 meses contribuíram para o melhor esclarecimento possível das consequências e responsabilidades do furto de material militar ocorrido em Tancos e do seu reaparecimento. Para o trabalho de inquérito propriamente dito, as centenas de interpelações somadas de cada deputado individualmente e de todos os grupos parlamentares a que assistimos em todas estas audições complementaram-se tantas vezes e tantas vezes foram de facto úteis para as finalidades da Comissão e nesse prisma estamos todos de parabéns e creio que todos procuraram fazer e ter aqui um contributo construtivo.
No relatório foram voluntariamente aceitos cerca de 36 propostas ponderadas do PSD, 13 do CDS, 28 do PCP e 21 do Bloco de Esquerda. Foram quase 100 propostas ponderadas pelo relator e integradas neste relatório final, de um total de 151 propostas de alteração, aditamento ou eliminação, isto é, 2/3 das propostas foram aceitas a priori, o que espelha objetivamente a abrangência e o respeito pelos contributos de todos os grupos parlamentares e que nas conclusões do relatório se procurou essencialmente apurar factos e compreender as responsabilidades próprias dos diversos intervenientes e das instituições, assim como nas recomendações formular contributos que possam ter utilidade futura, sendo estas consideradas com o peso institucional de recomendações feitas pela Assembleia da República ao Governo, direcionadas a setores da administração que dele dependem, para melhorar o que há a ser melhorado e evitar as falhas que identificamos. Ao contrário do PSD, nós não subscrevemos que apurar responsabilidades numa comissão de inquérito seja o mesmo que atribuir culpas a estes ou aqueles, como sugeriu aqui a senhora deputada Berta Cabral na sua intervenção de ontem. Procurou-se, de facto, compreender o melhor possível do que aconteceu e, nesse exercício, ganha, sobretudo, o país com o esclarecimento dos factos. Este não é o relatório do deputado relator, cujo trabalho, no entanto, agradecemos e enaltecemos naturalmente, muito menos é o relatório do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ou de qualquer outro dos grupos parlamentares. É o relatório da Comissão e foi constituído com essa mesma dignidade e com o concurso de todos, como, aliás, pertence à democracia. Ora, mas se não é um relatório parcial, se não é o relatório de nenhum dos grupos parlamentares, também não é certamente o relatório do CDS-PP. E permitam-me citar o grupo parlamentar do CDS em 2 trechos muito breves. Primeiro, e cito, o Governo procurou, numa primeira fase, desvalorizar o sucedido, depois alegou desconhecimento e, por fim, tentou precipitadamente encerrar o problema. O segundo trecho, e cito, as negações, omissões e contradições dos factos praticadas pelo Governo ao longo deste processo foram constantes e sistemáticas. Ora, estas 2 citações podiam ser eventualmente retiradas das considerações do CDS feitas hoje ou feitas ontem, somando-se a outras do género, e cito também o Sr. Deputado Telmo Correia ontem, ao acusar à falta de melhor palavra o Partido Socialista e outros partidos nesta comissão de elaborarem uma tentativa de branqueamento em relação a este relatório, ou podia também citar o CDS na reunião ontem de tarde, onde o Sr. Primeiro-Ministro, onde afirmaram que o Sr. Primeiro-Ministro faltou à verdade ao país. E, enfim, e que o Sr. Deputado Telmo Correia, hoje falando de omissão, volta, no fundo, a reiterar. Isto pertence a um campo das declarações de intenções que, para além de não corresponder minimamente à verdade, é somente um mau sinal de sectarismo por parte do CDS na deturpação da realidade. Mas a verdade é que os dois trechos iniciais que tive a oportunidade de partilhar aqui, da autoria do CDS, não foram ditos ontem, não foram ditos hoje. São citações da exposição de motivos apresentada para a constituição desta mesma comissão em outubro de 2018. Estamos conscientes que para quem durante 2 anos não quis outra coisa senão fazer deste caso um caso político, embora sem matéria de facto, será sempre muito difícil aceitar a verdade daquilo que foi apurado. Como queremos ter demonstrado, os partidos que entraram nesta comissão de inquérito com as conclusões já formuladas no preâmbulo da sua iniciativa são, a meu ver, hoje naturalmente incapazes de aceitar o erro, porque politicamente não é a verdade dos factos que sustenta essa retórica política. Por isso preferem sustentar o erro, as percepções, as suas declarações de intenções, é natural. Mas não me parece ser uma boa prática para se entender, Sr. Deputado, esta comissão de inquérito, mas a verdade é que mais de 6 meses depois continuam a demonstrar que afinal não precisavam desta comissão de inquérito para nada. O CDS entrou nesta comissão de inquérito com 50 conclusões pré-concebidas e sai desta comissão de inquérito com as mesmas 50 conclusões pré-concebidas sobre Tancos, porque veio e esteve aqui com uma carta de missão errada, a de atribuir ao poder político todas as responsabilidades, todos os erros, todas as irregularidades relacionadas com Tancos. Entrando mais no campo da ficção e das alegorias, como aliás foi apanágio do CDS durante estes 6 meses, a conclusão a que podemos eventualmente chegar é que o CDS começou esta comissão de inquérito a dizer que o Sr. Primeiro-Ministro era o comandante do Regimento de Engenharia número 1 e que o Sr. Ministro da Defesa era o soldado de vigia aos paióis. Porventura, eu exagero.
concedo isso, mas mesmo assim fico muito aquém dos exageros do CDS em torno da discussão deste relatório, quer no dia de ontem, quer no dia de hoje. A verdade é que ao longo de 46 audições, todos os indivíduos militares e civis que se apresentaram nesta comissão e foram questionados sobre o conhecimento de alguma ilegalidade por parte do poder político relacionado com o caso de Tancos, recusaram e negaram essa hipótese. Da mesma forma, ficou claro nas conclusões no capítulo sobre as responsabilidades governativas deste relatório que não se verificou qualquer interferência política na ação do Exército ou na atividade da Polícia Judiciária Militar relacionada com os acontecimentos de Tancos. A nossa palavra final, Sr. Presidente, não pode deixar de ser para as Forças Armadas portuguesas. O que aconteceu em Tancos não pode ser apagado, foi sem dúvida uma falha de enorme gravidade, mas pode-se e deve-se aprender com os erros e sabemos que o Exército e que as Forças Armadas estão hoje, mais do que nunca, a trabalhar para a segurança das suas infraestruturas. Gostava também de afirmar que não é um núcleo reduzido de oficiais de várias patentes, sargentos ou praças com condutas regulares ou até certamente ilegais e que estão ao abrigo de um processo que corre na Justiça e de uma investigação em curso, que diminuem o prestígio de uma instituição multissecular, como o Exército e as Forças Armadas, onde este ramo se insere. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Presidente, terminando, expressa aqui, uma vez mais, toda a confiança e orgulho no papel das Forças Armadas portuguesas, no Exército português e nas missões que continuam a desempenhar em honra do brio nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. E agora, para concluir, a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, quem quer também, dirigindo-me a todas as senhoras e senhores deputados que integram, partilhar a palavra de reconhecimento pelo contributo para os trabalhos, e dava a palavra à senhora deputada Berta Cabral, nos mesmos termos, cumprimentando-a também pessoalmente. Faça-lhe, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também começar por, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dirigir uma palavra de felicitação e de agradecimento aos serviços de apoio a esta Comissão pelo trabalho desenvolvido ao longo destes 6 meses, que naturalmente muito facilitou todo o nosso trabalho e o facto de termos chegado aonde chegámos com missão cumprida. Saúdo também o Presidente da Comissão pela forma como conduziu os trabalhos e deixo também uma palavra de saudação ao relator pelo trabalho acrescido que teve na Comissão, sem prejuízo, obviamente, das nossas divergências. Registro também com o empenhamento de todos os deputados que fizeram parte desta Comissão e, de forma particular, na qualidade de coordenadora, agradeço o empenhamento de todos os deputados do Partido Social Democrata. Em termos de apreciação final dos nossos trabalhos, gostaria de começar por dizer que o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos, relatório esse aprovado com os votos favoráveis do PS e dos partidos de esquerda que suportam este Governo, traduz, na nossa perspectiva, uma visão incompleta e parcial daquilo que se passou durante as audições deste inquérito. E refiro isto não tanto por aquilo que o relatório traz, mas por aquilo que o relatório não espelha. Ficou para nós claro que o afastamento de responsabilidades políticas do atual Governo em todo este processo foi a motivação fundamental do Grupo Parlamentar do PS desde o início das audições. Isso mesmo foi facilmente comprovado pelas diversas intervenções dos deputados do Partido Socialista ao longo dos trabalhos da Comissão, que foram sempre no sentido de elaborar uma narrativa que, ao mesmo tempo que atribui culpas ao Exército e à PJ Militar, enaltece e branqueia o desempenho dos responsáveis políticos socialistas, nomeadamente o ex-ministro Azeredo Lopes e o primeiro-ministro António Costa. Desde o início dos trabalhos que o Partido Socialista e os partidos que apoiam este Governo procuram diluir responsabilidades, alargando o âmbito da Comissão aos governos anteriores, mas rapidamente se apurou que não havia qualquer responsabilidade política, apesar do esforço que o Bloco de Esquerda constantemente e sistematicamente faz para trazer esse assunto à discussão. O atual Governo foi o único que tomou conhecimento da situação em que se encontravam as instalações dos paióis nacionais de Tancos. E foi esse Governo que está em funções, que foi com este Governo que o furto ocorreu
É um facto, não há volta a dar. E foi com estes responsáveis políticos que assistimos a uma tentativa para desvalorizar e secundarizar o sucedido, de forma a não prejudicar a imagem do Governo. Fica para nós evidente que o relatório final, aprovado hoje pela esquerda parlamentar, vai nesse mesmo sentido, designadamente pelas seguintes razões. Porque assume uma clara opção política relativamente ao que se passou em Tancos, assacando responsabilidades quase exclusivamente ao Exército e também a falhas de segurança e à PJM, pelo modo como conduziu as investigações posteriores ao furto, procurando ilibar completamente os responsáveis políticos. Porque procurou afastar a ideia de que poderão ter ocorrido interferências políticas sobre a atuação do Exército e também sobre a atuação da PJM. Ora, para nós, não é possível afirmar com total certeza que não existiram essas pressões políticas, muito particularmente sobre o general Rui Visco Duarte. Terceiro, porque o relatório final procura de forma evidente afastar responsabilidades políticas, quer do ex-ministro da Defesa Nacional Azeredo Lopes, quer do próprio primeiro-ministro António Costa em todo este processo. Para nós, este é um ponto essencial e que justifica o nosso voto contra o relatório, porque procura branquear a atuação destes dois responsáveis políticos em diversos momentos fundamentais de todo este processo. Também porque o relatório procura blindar o Primeiro-Ministro de qualquer conhecimento sobre a atuação da PJM antes do dia 12 de outubro de 2018. Se é verdade que isso foi referido pelo próprio, como é natural, e pelo seu chefe de gabinete, também não é menos verdade que é legítimo manter essa dúvida, tendo em conta as diversas declarações do Primeiro-Ministro sobre este assunto, nesta Casa e fora do Parlamento. Quinto, porque não constam das conclusões pontos que ficaram provados, como foi o caso do conhecimento do ex-ministro da Defesa Nacional Azeredo Lopes, do essencial dos documentos entregues pelo coronel Luís Vieira e pelo major Vasco Brazão ao general Martins Pereira em reunião ocorrida no Ministério da Defesa Nacional. Sexto, porque ficou provado que o ex-ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, soube do comportamento da PJM no sentido da recuperação do material furtado em Tancos. Foi mesmo aqui dito, pelos deputados do Partido Socialista, que o coronel Luís Vieira implicou o ex-ministro da Defesa Nacional, informando-o através do seu chefe de gabinete na operação encenada para a recuperação do material furtado em Tancos. Sétimo, porque apesar de ter ficado provado que os documentos entregues ao general Martins Pereira indiciavam claramente um comportamento ilegal por parte da PJM e que disso teve conhecimento o ministro Azeredo Lopes, quer através do que lhe foi comunicado sobre o essencial desses documentos, quer através do telefonema da Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, todos estes pontos não constam do relatório. Oitavo, porque não se pode afirmar com total certeza que o Primeiro-Ministro teve apenas conhecimento da atuação da PJM no dia 12 de outubro de 2018. Se é certo que isso não ficou provado, também não se pode afirmar com toda a certeza que isso não aconteceu. O comportamento normal nas relações interpessoais entre os membros do Governo e o Primeiro-Ministro é transmitir e não omitir este tipo de informações, sobretudo com esta sensibilidade que o relatório em causa, que o documento em causa tinha, dada a matéria que estava em presença. Assim, como também não é admissível que o Primeiro-Ministro não tenha nunca questionado o Ministro da Defesa Nacional sobre este processo ao longo de um ano, que foi o tempo que mediou entre a entrega dos documentos no MDN e a demissão do Ministro. Nono, porque é incompreensível que uma comissão que tinha por objeto encontrar as responsabilidades políticas deste processo, acabe por concluir que as mesmas não existiram quando o Ministro da Defesa Nacional e o chefe de Estado-Maior do Exército se demitiram exatamente na sequência do episódio da recuperação do material furtado em Tancos. Então, eu pergunto a esta comissão, se isso não são consequências políticas do furto ocorrido nos paióis nacionais de Tancos, é o quê? Se não é, então eu pergunto, o melhor é pôr no relatório que os dois devam ser integrados, como aconteceu com os coronéis responsáveis pelos regimentos. Décimo, porque não podemos deixar de concluir
que tudo foi feito ao longo deste processo, culminando na aprovação deste relatório final para proteger a imagem do Governo, do ex-ministro Azeredo Lopes e do primeiro-ministro António Costa. 11º, porque ao fim de todas as audições realizadas e da aprovação deste relatório final, poucas são as certezas que ficam para os portugueses do nosso trabalho e quanto às responsabilidades que realmente deviam ter sido apuradas, e muitas são as dúvidas que ficam após a aprovação deste relatório. Por tudo isto, e porque não foram atendidas as várias alterações propostas pelo PSD relativamente aos pontos que acabámos de referir, o Grupo Parlamentar do PSD não poderia deixar de votar contra o relatório apresentado pelo Partido Socialista e pelo Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Instantes de terminarmos, queria apenas dar duas notas, senhoras e senhores deputados, queria referir que, como no início dos trabalhos referi, estas declarações finais integrarão o processo que será enviado à Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, portanto, a título de declarações de voto. Os grupos parlamentares que entendam apresentar declaração de voto escrita, pedia que o fizessem até sexta-feira. Como sabem, na próxima semana há as jornadas parlamentares do partido, nomeadamente do Partido Socialista, e, portanto, segunda-feira é a data limite, portanto, a partir da qual não há qualquer ato a praticar por esta Comissão, e, portanto, a eventualidade, uma vez que foi já anunciada essa predisposição, que fosse feito chegar até sexta-feira. E chamava também a atenção das senhoras e senhores deputados, que se encontra já incluído na ordem do dia do plenário do dia 3 de julho, a discussão, o debate sobre o relatório de tanques, ao qual serão atribuídos tempos a todos os grupos parlamentares, ao Presidente e ao relator. Posta destas notas e imediatamente terminar, Sr. Deputado Simões, queria pedir ao Sr. Presidente e também aos seus coordenadores que atribuíssem 2 minutos ao Sr. Relator, uma vez que nós ontem encerramos as votações, sem o Sr. Relator poder agradecer e terminar os trabalhos com uma saudação. Não quer? Ah, pronto, ok. O senhor deputado relator prescinde dessa faculdade de proceder a agradecimentos, o que me dá a oportunidade de expressamente agradecer eu, enquanto representante de toda esta Comissão, o trabalho desenvolvido pelo senhor relator, e estender, obviamente, uma vez mais e com isto termino, o agradecimento a todas as senhoras e senhores deputados e reiterar o meu agradecimento a todos os serviços de apoio desta Comissão Parlamentar de Inquérito, e ao fim de várias dezenas de reuniões, largas dezenas de reuniões, senhoras e senhores deputados, muito obrigado pelo vosso contributo. Estão encerrados os trabalhos, está encerrada a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em tanques. Muito bom dia.